A parada é a seguinte, meus amigos. O Wolverhampton era detentor dos direitos econômicos do João Gomes. De 90% dos direitos econômicos de João Gomes. E o Wolverhampton foi rebaixado na Premier League. Precisando se readequar para caber dentro do fair play financeiro, o Wolverhampton precisava vender suas principais joias. E o jogador que tem o maior salário da equipe era o João Gomes. O Wolverhampton estava em negociações avançadas com a equipe do Atlético de Madrid para vender o João Gomes para a equipe espanhola. Acontece que o João Gomes tem o mesmo empresário do Filipe Luís, o mesmo empresário do Bernardo Silva. E o Bernardo Silva estava negociando com o Atlético de Madrid. Só que, o que aconteceu? O Real Madrid se interessou pelo Bernardo Silva e o empresário do Bernardo Silva, que é o mesmo empresário do Filipe Luís e do João Gomes, encerrou as tratativas com o Atlético de Madrid e levou o Bernardo Silva para o Real Madrid. Isso irritou o Atlético de Madrid, que prometeu não fazer mais negociações com o empresário do João Gomes por enquanto. Então babou a ida do João Gomes para o Atlético de Madrid. Aí o Wolverhampton se viu às voltas com o Aston Villa. E o Aston Villa ofereceu a seguinte proposta: 40 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em metas. Ou seja, o atleta pode acabar sendo vendido por 45 milhões de euros. O Flamengo tem 10% dos direitos econômicos do João Gomes, o que confere ao Flamengo 4 milhões de euros fixos. Aí se entrar os 5 milhões de euros, se ele cumprir as metas, o Flamengo vai ter direito aos 10% dos 5 milhões que forem pagos à equipe do Wolverhampton também, ok? Mas o fixo é esse que a gente pode contar agora. Então, fixo foram 4 milhões de euros. Pela idade que o João Gomes saiu do Flamengo, o Flamengo tem direito a 3,5% no mecanismo de solidariedade, o que dá mais 1,4 milhões de euros ao Flamengo. No total, por enquanto, são 23.432.956 reais pelos 10%, mais 8.201.534 reais e 60 centavos pelos 3,5% do mecanismo de solidariedade, totalizando 31.634.490 reais e 60 centavos que entrarão imediatamente nos cofres do Flamengo. O Flamengo, gente, tem aí um planejamento orçamentário de venda de atletas em 232 milhões de reais. O Flamengo já vendeu, até o momento, 115,2 milhões de reais em atletas. Faltava 115,8 milhões de reais. Com esses 31 milhões, vão ficar abatidos nesse planejamento orçamentário do Flamengo 84.665.509 reais e 40 centavos. Isso é o que está faltando para o Flamengo, então, depois da do Joãozinho para o Aston Villa. Faltam 84,1 milhão de reais em vendas para o Flamengo bater a meta orçamentária. Fabrício, o Flamengo batendo a meta orçamentária, o que acontece? Nada, batemos o planejamento da venda orçamentária. O Flamengo tem um caixa só, pessoal. Não é um caixa para venda de jogadores, um caixa para contratação, não, é um caixa só. Mesmo que o Flamengo não consiga concluir os 232 milhões no planejamento orçamentário, uma outra rúbrica pode acabar suprindo isso. O que é outra rúbrica? Falei meio como contador aqui agora e não é assim que eu devo falar. Suponhamos que o Flamengo vença a Libertadores da América. O planejamento do Flamengo era chegar à semifinal apenas. Se o Flamengo vencer a Libertadores, vai entrar uma enxurrada de dinheiro que vai compensar esses 84,1 milhões que ainda estão faltando aqui para o Flamengo completar. Entenderam? Ah, o Flamengo não chegou na semifinal da Copa do Brasil. Mas e se ele ganhar o Campeonato Brasileiro? Essa grana que vai entrar a mais
acaba cobrindo aquilo ali. Então, não é o fim da picada se o Flamengo não conseguir vender todos os jogadores que gostaria. O que a gente tem que pensar é, o Flamengo não pode perder atletas que são importantes para nós. O Léo Pereira não pode sair. E, gente, olha só, eu quero destacar para vocês uma situação com relação ao Léo Pereira. Eu venho noticiando sobre o Léo Pereira vários dias. E eu venho dizendo para vocês o seguinte, a intenção do Flamengo não é vender o Léo Pereira. A intenção do Flamengo é renovar com o Léo Pereira e aumentar o salário do Léo Pereira. Eu trouxe essa notícia, deve ter uns 3 dias já. E agora o que começa a aparecer aí na grande mídia? Que o Flamengo não quer vender o Léo Pereira, que o Léo Pereira não quer sair do Flamengo, tudo que eu venho contando para vocês. E que o Flamengo vai dar um aumento salarial, uma valorização salarial para o atleta. Entenderam? Então assim, gente, o meu trabalho é muito sério. Eu ralo demais, eu durmo muito pouco porque eu amo o que eu faço. Eu amo apurar. Não tem Ctrl+C, Ctrl+V nos meus canais. Eu apuro tudo pra vocês. Então, é por isso que eu peço a oportunidade. Às vezes vocês ficam pensando assim, pô, tudo tem meta. É porque é o que a gente precisa para seguir em frente. É o estímulo que eu preciso para continuar. Eu tô aqui desde 2014, levando informações do Flamengo para vocês, de maneira muito séria, muito criteriosa. Por isso eu peço para vocês continuarem se inscrevendo, continuar dando like, continuar mandando presentinho, porque eu quero muito continuar aqui com vocês. Quero muito continuar aqui com vocês. Tem o Pix do nosso canal aqui no cantinho, fabriciomllopes@gmail.com, para quem quiser contribuir de alguma forma, para quem quiser ajudar o trabalho a continuar de alguma forma. Mas se você só se inscrever e deixar o like, já é sensacional também, tá? Então confiem no trabalho. Podem confiar em mim, eu jamais vou decepcionar vocês. Jamais. Eu prefiro encerrar o canal a decepcioná-los. Beleza? Então ajuda a gente a cumprir essas metas aí.